Facebook, Uma Nova Humanidade, Sr. Black. Material complementar a esse podcast, com imagens ou vídeos, você encontrará em nossas páginas no Facebook, links na descrição deste vídeo. Por favor, conheça e curta nossas páginas e ajude a espalhar essas informações. Agora, vamos às informações. Corey Goode. Antártica, colônia extraterrestre, ainda se encontra em câmaras de Stasi. Dr. Michael Salla. História secreta da Antártica, colônia extraterrestre cria linhagens na Terra. O informante do programa espacial secreto, Corey Goode, revelou mais informações surpreendentes sobre a Antártida e sua história como uma colônia de refugiados extraterrestre, estabelecida há cerca de 60 mil anos atrás. Ele afirma que os refugiados alienígenas encontraram tecnologias avançadas da raça construtora, que foram criadas há cerca de 1,8 bilhões de anos atrás. Igualmente intrigante é sua afirmação de que alguns dos refugiados extraterrestres ainda estão vivos hoje em câmaras de Stasi, localizado dentro de uma nave-mãe de 30 milhas de comprimento, enterrada sob 2.000 pés de gelo, abaixo de Rosyth Shelf, na Antártida. No programa de Goode, Divulgação Cósmica, de 21 de fevereiro de 2017, afirmou que ele continua a receber informes de um executor, o ZAF, Força Aérea Americana, do Programa Espacial Secreto, sobre as escavações na Antártida sendo conduzidas por arqueólogos, que começou em 2002. Em um artigo anterior, eu descrevi o que Goode disse-me sobre os informes do ZAF, e o que ele tinha encontrado durante uma visita em janeiro de 2017, para a Antártida com os Anshar, da civilização do interior da Terra. No episódio Divulgação Cósmica, Goode fornece mais detalhes e representações gráficas do que ele testemunhou pessoalmente na Antártida. Ele descreve os extraterrestres como pré-adamitas, que originalmente eram de Marte, e da superterra, Maldek, cujos restos formam agora o cinturão de asteroides. Durante sua longa história, ele diz que os habitantes de Marte e Maldek travaram uma série de guerras de alta tecnologia, quando Marte era uma lua de Maldek. Cerca de 500 mil anos atrás, as guerras chegaram a um clímax final com Maldek sendo obliterado, extinto. Os restos mortais de Maldek atingiram Marte com tal força que as cidades da superfície e de um lado do planeta foram totalmente destruídas, e a maioria de sua atmosfera estava perdida. Isso fez com que a vida na superfície de Marte ficasse muito precária na melhor das hipóteses, e levou à evacuação planetária pelos sobreviventes marcianos. Milhares de milhões de refugiados de Marte e Maldek encontraram refúgio em nossa Lua atual. No entanto, no momento da catástrofe, nossa Lua era outro satélite de Maldek, mas artificialmente criado, com áreas de estar vastas em seu interior, como Goode descreveu anteriormente. Os pré-adamitas habitaram na Lua por cerca de 440 mil anos e, em algum momento durante este período, segundo informações recebidas pelo Goode, a Lua se mudou para sua órbita presente ao redor da Terra. Eventualmente, outro conflito forçou os pré-adamitas à Lua, e eles tiveram que se mover rapidamente para as proximidades da Terra. Eles escolheram a Antártida para reconstruir sua civilização, em parte devido à existência de tecnologias da antiga raça construtora, que ainda estavam funcionando, como Goode explicou. Em seguida, eles, pré-adamitas, acabaram na Lua por um período de tempo. E, em seguida, de alguma forma eles acabaram sendo expulsos da Lua. Alguns ataques aconteceram e eles fugiram, mas suas naves estavam muito danificadas para deixar o nosso sistema solar, ou chegar à outra esfera planetária. Então, tiveram que aterrissar na Terra. Eles decidiram então ir para este continente, onde a tecnologia de 1,8 bilhões de anos da raça construtora ainda funcionava. Os pré-adamitas só tinham 3 naves-mãe para usar para estabelecer a sua nova colônia na Terra. Depois de um pouso forçado na Antártida, foi a tecnologia das naves-mães que deu aos pré-adamitas a esperança que poderiam reconstruir sua civilização. Bem,
Eles só tinham a tecnologia destas 3 naves mães com eles. Essa é toda a tecnologia que eles tinham. Então eles tiveram que canibalizar e adaptar a tecnologia das naves espaciais, uma vez que teve um pouso forçado. E havia 3 que eram extremamente grandes. Elas eram as naves mães. Este é o lugar onde David Wilcock, o entrevistador, tinha algumas informações corroborando para compartilhar de outro denunciante, Dr. Pete Peterson, sobre o tamanho e a localização de uma das naves mães descobertas. David, e eu quero salientar que este é um dos detalhes absolutamente deslumbrante em que eu começar a pedir Pete Peterson, no telefone, você sabe alguma coisa sobre a Antártida? E ele independentemente diz, eles estão indo para anunciar que têm encontrado uma nave-mãe. Ele só sabia de uma nave-mãe que tinha 30 milhas de largura, na sua maioria de forma circular, que foi encontrada sob o gelo. Gould descreve os pré-adamitas que se instalaram na Antártica. Eles variam de 12 a 14 pés de altura. Eles têm crânios alongados. Eles eram muito magros, finos. Isto sugere que os pré-adamitas eram provavelmente os habitantes anteriores de um planeta de menor gravidade como Marte, o que facilitaria o gigantismo. Depois de passar mais de 400 mil anos na Lua, com o seu campo de gravidade ainda mais baixa, o pré-adamitas pode ter naturalmente aumentado na altura do corpo, para finalmente resultar na sua estatura espigada de 12 a 14 pés. Na Terra, devido à sua gravidade mais forte, o pré-adamitas iriam encontrar-se em clara desvantagem em comparação com os habitantes nativos, em termos de força física, velocidade e resistência. Isto significava que, em termos de poder geopolítico dos pré-adamitas, eles teriam que contar com as tecnologias avançadas. Eles tiveram acesso a, o mais avançado do que foi localizado na Antártida. Os pré-adamitas, logo precisaram de híbridos, para atuar como intermediários entre si e o resto da população da Terra. Enquanto os puros sangue, pré-adamitas, permaneceram na Antártida, perto de suas tecnologias avançadas, os híbridos pré-adamitas seriam usados para reger a humanidade, nas diferentes colônias estabelecidas em todo o planeta. Como Gould explicou eles haviam criado híbridos, porque eles não podiam operar em nosso ambiente muito bem. E criaram híbridos deles e os seres humanos, que estavam aqui na Terra. Todos os principais pré-adamitas, que eram de sangue puro, caíram na Antártida. Havia um grupo destes pré-adamitas, de linhagem pré-adamismo, isto foi na América Central, a região da América do Sul, e havia outra linhagem, completamente diferente, ambos os grupos reais, na Ásia e Europa. Isso é consistente com o que o historiador egípcio antigo, Maneto, nos diz sobre os tempos pré-dinásticos, os deuses governando diretamente sobre o Egito, e, em seguida, colocando a sua prole, híbridos ou semideuses, nas posições de liderança. Um cenário semelhante é descrito na lista do rei Sumério, o que sugere que documentos históricos, de síntese, não são relatos míticos da pré-história, mas registros históricos precisos. Os pré-adamitas, no entanto, não eram a única raça extraterrestre ativa na Terra há 60 mil anos atrás, de acordo às fontes de Gould. Ele diz que entre eles, tinha uma raça de aparência não humana, os reptilianos, que emergiu rapidamente, como o principal rival dos pré-adamitas, em dominar assuntos planetários. Gould descreveu o conflito entre os pré-adamitas e os reptilianos, e como começou, os pré-adamitas tendo superioridade, devido às suas tecnologias avançadas. No entanto, os reptilianos lentamente ganharam ascendência, após uma série de pequenas catástrofes que eram um precursor para eventos geológicos, ainda mais destrutivos que estavam por vir. Aparentemente estes pré-adamites haviam estado em conflitos com os reptilianos por um tempo. Estes pré-adamitas afirmaram que não eram bons em tudo, mas estavam em algum tipo de conflito com os reptilianos, e tinham mantido na verdade, os reptilianos vigiados aqui na Terra, durante o tempo que tiveram o pouso forçado aqui. Houve um par de outras catástrofes menores, que aconteceram, onde eles tinham perdido seu poder,
e os reptilianos sempre encontraram a oportunidade de voltar em um momento de fraqueza. Durante a grande catástrofe, cerca de 13.000 anos atrás, no continente da Antártica, onde foram congelados de repente, durante uma mudança de polo súbita, desligaram os postos avançados do pré-adamitas, em todo o planeta de sua base principal de poder. Agora, os reptilianos iriam tornar-se dominantes nos assuntos planetários. Mas depois dos cataclismos que aconteceram na Terra, os pré-adamitas e os reptilianos meio que tinham feito uma trégua ou um tratado. E depois disso, os reptilianos controlavam toda a Antártida e do pré-adamitas tinham zero capacidade de obter acesso à sua tecnologia antiga, suas bibliotecas. Tudo estava lá embaixo. Híbridos dos pré-adamitas conseguiram escapar da catástrofe em seus postos globais, mas aqueles da linhagem pura foram presos na Antártida, em suas naves-mães gigantes. Esta pré-adamite civilização controlava o planeta inteiro. Com os poucos recursos que tinham, foram capazes de controlar o planeta todo. Após este cataclismo, nenhum dos sobreviventes pré-adamitas tinha acesso à sua tecnologia. Então, nós mencionamos o grupo que estava na Ásia, pré-adamite, e há um outro na América do Sul e América Central. Esses grupos já não podiam visitar ou se comunicar uns com os outros. Eles foram separados. Os crânios alongados, encontrados na América do Sul e Central, remontam aos híbridos pré-adamitas, que governaram sobre suas colônias em estas áreas. Na América do Sul e Central é onde eles tinham criado a maioria de seus enclaves. E eles tinham sido criados em torno de outras estruturas pré-adamitas que estavam agora destruídas por causa do cataclismo. Tiveram gigantescos terremotos, que basicamente transformou o chão em um monte de edifícios, prédios enormes. Eles tinham caído e se afundado no chão. Eles aconteceram em todo o hemisfério. Eles estavam misturando sua genética com alguns dos povos indígenas da América do Sul e Central. É por isso que temos seres de crânios alongados, que têm uma pele de cor diferente, mas diferentes misturas genéticas. As duas maiores colônias pré-adamitas, um que abrange a Ásia e a Europa, enquanto outra englobava a Mercia do Sul e a América Central, competiam uns com os outros em uma competição entre as linhagens, que continua até hoje, através de duas principais facções dos Illuminati, e eles sempre tiveram algum tipo de competição entre os dois grupos de linhagem, mesmo antes do cataclismo. Esta linhagem do tipo de pessoas da Cabal ou Illuminati. Eles traçam suas linhagens através destes pré-adamitas. Se aceitarmos que os reptilianos são outro grupo extraterrestre, que exerce grande influência por trás dos bastidores, através de seus próprios híbridos, então podemos ver que as normas ocultas da Terra estão divididas em facções diferentes, com uma longa história de conflitos decorrentes de rivalidades genéticas. Isto está talvez melhor exemplificado no livro de Enoque, que descreve diferentes grupos de anjos, em guerra um com o outro. Na entrevista de divulgação cósmica, Gould e Wilcock trocaram as seguintes palavras sobre este assunto. David, assim, no livro de Enoque, estão descrevendo este grupo como os anjos caídos. Corey, David, então você está dizendo que estes pré-adamitas com os crânios alongados são os anjos caídos da história. Corey, é o enredo do anjo caído, sim. Muitos dos refugiados originais pré-adamites estão atualmente em estase em suas naves-mães enterrados sob o gelo da Antártica. Bem, eles tinham um número de seres que estavam em estase. A informação que recebi era que eram os sobreviventes pré-adamitas, de linhagem que originalmente veio de outro planeta, tinham colocado-se em estase antes deste cataclismo que ocorreu há cerca de 12.800 anos atrás. Eles não têm acordado ainda. Eles estão tentando decidir o que eles vão fazer. Gould, em seguida, entra em algum detalhe sobre o plano de divulgação limitada, que envolve saneamento do sítio arqueológico de qualquer coisa que tenha a ver com a vida extraterrestre. Agora, outra nota interessante. Temos arqueólogos e funcionários de várias universidades que estão lá escavando e documentando tudo isso. Mas o que tem feito sendo eles o Cabala,
Eu acho que você vai dizer que eles têm usado grandes submarinos eletromagnéticos, como temos discutido anteriormente, para levar um monte de itens arqueológicos que eles tinham encontrado em outras escavações, e que eles estavam mantendo escondidos da humanidade. Eles mantêm isso guardado em grandes depósitos. Eles estavam levando alguns dos artefatos até a Antártida e colocando lá. E é esta grande escavação, que foi montada, que os arqueólogos irão tornar pública. Também eles estão removendo qualquer corpo que não parece humano. E um monte de corpos humanos. Eles não parecem que eram escravos. Eles têm túnicas, tecida com fios de ouro. Eles parecem da realeza. O próximo passo, neste plano de divulgação limitada, segundo Gold, é revelar lentamente, em um processo longo de muitas décadas, a existência de programas espaciais secretos. Então, eles estão pensando em dar-nos uma divulgação higienizada, e depois de horas extras, eles vão divulgar o complexo programa espacial secreto militar industrial. E depois de fazer isso, eles vão dizer: a propósito, sim, nós temos esse programa espacial secreto, bastante avançado. E enquanto estivemos fora em outros planetas, nós encontramos ruínas muito semelhantes a que nós encontramos na Antártida. Então, eles estão tentando liberar a informação ao longo de décadas, e não dizer-nos imediatamente, sobre as naves que encontraram e da alta tecnologia não humana. O que Gold tem dito, e testemunhado pessoalmente na Antártida, nos diz muito sobre a história secreta da Antártica, e o papel dos diferentes grupos de extraterrestres, que estabeleceu o controle sobre este vasto continente gelado, quase o dobro do tamanho dos 48 estados norte-americanos. Gold, portanto, deixa-nos com uma questão profunda para contemplar: o que acontece quando os predamites são despertadores em suas câmaras de estase, e descobrem que a nossa atual civilização global é muito diferente do que eles podem desejar. Por Michael e Sala, Ph.D., tradução ao português, Juan Valdez, fontes, exopolitics.org, facebook.com, Aliança e a Lei do Uno, verdade exposta. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir Corey Gold, Antártica, colônia extraterrestre, ainda se encontra em câmaras de estase. Gratidão por acompanhar até aqui. Em breve voltaremos com mais informações. Por enquanto, curta nossas páginas no Facebook, para não perder as novas matérias, vídeos e podcasts. Inscreva-se nos canais, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, e lembre-se sempre, tudo é energia. Desperte. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near normal this year.